Bem-vindos ao nosso culto nesta tarde, hoje. E neste culto hoje, nós vamos continuar olhando a mensagem que nós vimos ontem. E ontem nós estávamos falando a respeito da quebra dos 4 selos no rolo do Deus Todo-Poderoso no céu. Então, este é um tempo muito tremendo na história da igreja. Até mesmo para termos esta conversa neste tempo. Então, bem-vindos ao nosso culto hoje, vindo até vocês ao vivo de Nairobi. E então, onde quer que vocês estejam, eu sei que vocês estão em suas casas, vocês estão em suas salas, por toda esta terra, em diferentes zonas e fusos horários. Então, bem-vindos a esta mensagem, povo abençoado. Jesus is Lord Radio. E eu acho que o nosso sinal está forte o suficiente agora. Então, ontem nós estávamos olhando o 4º selo do rolo do Deus Todo-Poderoso no céu. E nós vimos que aquilo que está acontecendo na Terra hoje, a profecia do coronavírus, a profecia de 29 de julho de 2009, e eu compartilhei com vocês ontem maiores detalhes e profundidade daquilo que o Senhor está fazendo agora sobre a face da terra. E nós vimos muito claramente que o coronavírus, o cavaleiro do cavalo amarelo e o coronavírus que eu profetizei e que se cumpriu, está falando uma mensagem específica para a igreja. Está falando uma mensagem específica para as nações da terra. E ele vai poder trazer a um lugar onde eles vejam que eles precisam do Senhor. Mas na nossa introdução, enquanto eu começo, a partir do primeiro dia, naquele dia, eu dei uma visão geral daquilo que estava acontecendo na Terra. E como que a quebra dos selos do rolo do Deus Todo-Poderoso foi designado, porque eles definem a linha do tempo profético de Deus. E eu dei a vocês uma visão muito ampla, com grandes detalhes, quando eu disse que isto foi tudo designado pelo próprio Senhor. Que até mesmo quando o cordeiro pegou o rolo de Deus da mão de Jeová Yahweh, e começou a quebrar os selos do rolo de Deus, eu disse que foi designado pelo céu, por Deus Pai, para desenrolar um processo para a redenção de Israel, para que as promessas que foram dadas a Abraão, na aliança com Abraão,
pudessem se realizar. A restauração da nação de Israel. Quando Deus virá agora e poderá trazer o avivamento nacional de Israel. Que os israelitas também pudessem adorar o Messias. Que os israelitas agora também pudessem assumir a sua posição na adoração do Senhor. Que em um tempo agora eles irão conduzir as nações para adorar a Jesus. Então, isso está totalmente dentro de toda a linha do tempo profético de Deus. E eu disse que a quebra dos selos é como uma contagem regressiva. E nós vimos muito claramente, eu repito aqui, que o propósito de Deus em restaurar Israel, e então, depois disso, agora há o objetivo de instaurar, estabelecer o reino do Deus Todo-Poderoso na terra. Instalar, colocar no lugar, para que agora, aqui na terra, quando tudo for dito no final deste processo que já começou, então o que você tem é o seguinte: você agora tem a nova terra, o novo céu, e o quartel-general será na cidade da Nova Jerusalém. O centro da adoração. O Senhor, ela descerá como uma noiva adornada para o seu esposo, a Nova Jerusalém que desce do céu. Então, este é o desígnio do Senhor. É por isso que você vê o coronavírus nessa profecia que eu dei, que no centro da missão de Deus está a redenção de Israel. E nós vimos que, portanto, esta pandemia do coronavírus está falando com as nações, está falando com esta geração. E está dizendo para eles que, olha, o reino de Deus está vindo. E se você é nascido de novo, em meio às nações gentílicas, a igreja gentílica, a dispensação quando estas pragas irão realmente dominar, tomar posse de toda a terra, está logo ali, virando a esquina. Estas são as portas. Então, a praga que você vê, o coronavírus, a pandemia que você vê, essa pandemia global do coronavírus, está alertando uma geração e dizendo para eles, veja, a tribulação e a grande tribulação estão prestes a acontecer. If you are in the Gentile, among the Gentile nations, the Gentile church. E desta forma, se você está entre as nações gentílicas, a igreja gentílica, essencialmente o coronavírus que você vê tomando posse de toda a terra e ameaçando fechar todos dentro de casa, bem graças. Até mesmo agora, eu estou chegando até vocês nas suas salas de visita, porque nós não temos mais
reuniões da igreja, nós decidimos isso, que por 2 meses a igreja não vai se reunir aqui, mas ouvirá a partir daqui. Porque lembre-se que a igreja, ela não é a parede, ela não é o prédio. A igreja é você, os crentes, vocês, os santos, os adoradores. Então, o coronavírus está falando com a igreja dos gentios e dizendo, veja, se a tribulação está próxima, cuidado, o arrebatamento está prestes a acontecer. In fact, unyakuzi ndio ikishatendeka hivi, kanisa ikatolewa hapa na Roho Mtakatifu akatolewa, yule mzuiaye saa hizi ndio sasa yule mpinga Kristo atafunuliwa. Na verdade. So I just said in Swahili that the coronavirus is warning the Gentile church and telling the Church of Christ now. Então, eu disse em Swahili que o coronavírus está alertando a igreja dos gentios e diz Cristo agora que se a tribulação está próxima, então este vírus vinaonya kanisa na kuambia kanisa ya kwamba tazameni tremendas insurgências, porque a igreja nunca foi destinada a passar pela ira. And so, I want to give you a general overview before we continue with the 4th seal. I'll go back to the throne position again. Então, eu quero dar a você uma visão geral. Antes de falarmos, nós vamos voltar à posição do trono novamente. Eu voltarei ao essa tremenda conversa que eu tive com o Cordeiro no céu antes da liberação do cavalo. Na pia mazungumzo yalitendeka pale kati yangu na mwanakondoo wa Bwana Yesu Kristo, mfalme wa wafalme, na pia mazungumzo nilikuwa nayo na wale viumbe wanne ambao wako katikati kabisa la enzi la Bwana, na yale mazungumzo nilikuwa nayo na Baba mwenyewe pale kabla sijatoa utabiri ya ile unabii kuhusu kuachiliwa kwa manafarasi wanne yule aitwaye kifo. So I'm just simply saying that because I think she was falling short of it. I'm saying that I'm going to revisit the throne position and the conversation that took place there and how I released, how the lamp releases. Então, eu estou simplesmente dizendo, que eu vou revisitar a posição do trono para continuar a conversa de como que o Cordeiro libera o quarto ser vivente. E então, o ser vivente libera o cavalo amarelo, então eu venho para liberar a profecia, então os eventos se desenrolam e nós chegamos neste lugar. Então, neste dia, enquanto nós antes de chegarmos até o trono do Deus Todo-Poderoso, eu quero apenas dar o geral novamente para trazer todos aqueles que estão sintonizados pela primeira vez à mesma posição. Agora, talvez vocês estejam pensando, como ontem, quando nós demos esta mensagem, havia muitas pessoas pensando, nós ouvimos muitos comentários, as pessoas estavam falando, eles ficam pensando, o Senhor Jesus está enviando o anticristo para nós? O Senhor Jesus? Kwani Yesu, tafadhali Kiswahili anatutumia. Okay. Anatutumia mpinga Kristo. So the Lord, Swahili is starting to become a problem to me. The Lord is sending us death, the right of the pale. O Senhor está nos enviando a morte, o cavaleiro do cavalo amarelo. The Christ that you know. The beloved Savior that you love. O Cristo que vocês conhecem. O amado Salvador que vocês amam tanto. Então agora, Ele está enviando
o cavaleiro do cavalo amarelo, como nós vimos antes. Now look at all the other Nós vimos horses. ontem. Na kisha nitauangazia wale wapandaji wa farasi pia. E eu vou olhar os outros cavaleiros também. Conversation and interaction I have with them. Na kisha E vocês verão as diferenças na conversa e na interação que eu tive com eles. The difference in the interactions I have with them at the throne position of God. ule utofauti As diferenças e as diferentes interações que eu tive na posição do trono de For Deus. example, the ride of the red horse, for him when he E você vai descobrir que, por exemplo, o cavaleiro do cavalo vermelho, quando ele veio até mim, depois que eu tive a conversa com o cordeiro, wakati ambayo mazungumzo niliyokuwa nayo pale katika enzi ya Mungu mkuu mwenyezi. so the rider of the red horse, that red horse então will come for o him. cavaleiro He's- do cavalo vermelho, aquele cavalo vermelho, quando ele vem, para ele é diferente. É diferente. He lifts- Ele levantou as patas dianteiras assim. yes, Ele levantou as duas patas dianteiras assim na minha frente. he lifts up the front leg like Os this. outros vieram e pararam na minha frente, mas ele levantou as pernas, as patas dianteiras, se apoiou nas traseiras e relinchou. Há uma diferença na conversa, algumas diferenças aqui e ali. Yule farasi Ele levantou as patas dianteiras. kimsingi huja na kusimama kwa miguu yake miwili na kisha anatoa ile wa farasi. And so these are some of the things you'll see when we revisit this tonight. E então, Haya ni baadhi ya mambo ambayo isso são algumas das coisas que nós vamos ver quando revisitarmos isto nesta noite. Overview. Entretanto, o que eu quero começar com esta visão geral In that wonder, in that shock you have that the Messiah is now sending you this, é o fato de que, neste choque, nesse espanto, de que o Messias agora está enviando para vocês este tipo de pessoas. I want to now answer you because I know many are perplexed. Neste choque, eu quero agora responder para vocês, porque eu sei que muitos estão perplexos. Por que é que Jesus está nos enviando à morte? Listen to this now. sikilizeni hili sasa. When the Lord Jehovah Yahweh sent his Ouça one isto and agora. blessed beloved Son to the cross, Quando o Senhor Jeová Yahweh enviou o seu único filho unigênito, abençoado, para a he cruz, sent him to go and die for humanity, die for the fallen man. ele o enviou para ir e morrer pela humanidade, morrer pelo homem caído. Alianguka. And so he expected that gesture, every person, Então, the way he created them, must Ele understand esperava to choose que, Christ, to com say, este gesto, todas as pessoas que ele criou iriam escolher Cristo e dizer: uau, isto é uma ponte, uma porta que abriu agora. Vamos para o Senhor. lango limefunguliwa tena, wacha mrejee Bwana. Let us go back to the Lord. Lango limefunguliwa, wacha tumrejee Bwana. And so, Vamos voltar para o Senhor. already the Então, contestation that the Messiah nós had vimos, with the Pharisees, já vimos a contestação que o Messias teve com os fariseus e os saduceus quando ele veio. Sadukayo na Mafarisayo O confronto que ele a teve. bitter conflict, a very serious fight. yalikuwa mapigano mabaya kabisa. Foi confronto muito amargo, uma luta muito séria. E a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. And so the issue then Na hivyo basi swala pale E então o assunto, então a questão é we shed tears here when the também cameras went off. aquilo que nós vimos na cruz ontem. Nós derramamos lágrimas quando as câmeras saíram. O que nós choramos aqui quando vimos os maus tratos, o abuso que Jesus passou quando ele foi para a cruz. tulipoangazia yale ambayo Yesu alipitia I wept msalabani. very bitterly here yesterday after the cameras were switched off. Very, very bitterly. Eu chorei muito amargamente aqui ontem quando as câmeras desconectaram e eu sempre tenho chorado quando eu leio esta escritura. Eu chorei a noite inteira até de manhã. And slap him. Que o meu Senhor, alguém poderia vir e cuspir na face dele e bater, esbofeteá-lo muito duramente, esbofeteá-lo na testa e dizer: Messias, profetiza, quem te bateu? Piga kofi na kisha kumwambia ya kwamba Masia, tabiri ni nani aliyekupiga kofi? And so that pain, Uchungu huu together with the Então, contestation with the Pharisees, pamoja na esta dor, vita na Mafarisayo, juntamente com a contestação, o confronto com os fariseus,
Isso foi uma resistência a ele quando ele veio para redimir o homem. E então, na kwa hivyo o Senhor, depois de apresentar a salvação da graça, wokovu wa neema ele esperava que os seres humanos, a humanidade, iriam receber a graça. wokovu wa neema Mas, em vez disso, o que foi que ele teve? Eu li em Isaías 53:1. Quem creu na nossa pregação? Tatu mstari wa kwanza. Je, ni nani aliyeuamini ujumbe wetu? Em vez disso, houve uma rejeição do Senhor Kataa Bwana e abuso, maus tratos em direção ao Evangelho, a respeito do Evangelho. E o homem parece que escolheu o mal, em vez de escolher a justiça, a iniquidade, a perversidade. amechagua uovu na kwa Então, o que está acontecendo no mundo hoje com o coronavírus e outras profecias que eu dei, as profecias tenebrosas que eu dei que estão vindo, na unabii zingine nyingi ambazo nimepeana, unabii za kutisha kabisa that are going to happen que vão in the acontecer future here, no futuro aqui, coronavirus, piores do que o coronavírus. happening on the earth now. O que é que está acontecendo na Terra agora? ni kauli É o fato de The que Lord has o Senhor tem now allowed man to do agora permitido ao homem fazer o mal. Escolher o mal e a perversidade. mwanadamu kufanya uovu wake. So God in his plan, Então Deus, no seu plano redentor, Mpango wake wa ukombozi coming to redeem Israel, está vindo para redimir Israel e para restaurar o reino de Deus. allows man to do Isso his evil, permite, his choice, então ele está permitindo que o homem faça a sua escolha, fazer totalmente a sua escolha pelo mal, pela perversidade. kamilifu kabisa hadi kilele chake. and then when man E has então, done that evil, quando o then homem God comes fizer to este mal, o Senhor então vem para julgar a perversidade. É isso que nós estamos vendo agora, começando com o coronavírus e os terremotos que eu profetizei. hurricanes. E nós vimos também os furacões. To judge this Ele vem para julgar. Wale wanadamu wasiotii, wale ambao wamemkana Mungu. He releases his wrath against Ele libera a sua ira contra o pecado. É isso que está acontecendo. É isso que eu quero que vocês entendam, essa visão maior do que está acontecendo. And so, E então, his wrath against sin. o juízo dele agora é a ira contra o pecado. And that is the wrath you see being unveiled. E esta é a ira que vocês estão vendo sendo desvendado na quebra dos 4 primeiros selos. Kwa la pili, na sasa hivi tunaangazia kwanza 4. He is coming to judge sin. Ele está vindo para julgar o pecado, o homem pecaminoso, o mundo, as pessoas, a humanidade que registrou o Senhor, que rejeitou o Senhor. Ele vai purificar a terra, em outras palavras. Então, para aqueles que nasceram de novo, vocês não têm que se preocupar se você morrer em um acidente ou o que quer que seja, se você for para o céu. Então, ele não está preocupado com eles. Ama ajali, ama ukule chakula nyingine mbaya ikakuumiza, ama saratani. Don't matter what you die, whether it's cancer, Haijalishi kile ambacho Então, não importa se você morre de câncer, it's malaria, ama ni malaria, ou de malária, old age. ama ukufe ou se você morre de velhice, mas se você é santo e você recebeu The Lord Jesus, is not worried about you. o Senhor não está preocupado com você. Ele sabe que você vai entrar no seu reino de glória. Então, os juízos do Senhor Directed
e são direcionados para aqueles que rejeitaram Deus. So he allows their sin Então, ele permite que o pecado deles continue em toda a força. Então, ele agora, o Cordeiro, começa agora a quebrar os selos do rolo. and that's why E é por isso que você ouve, por exemplo, you hear você ouve quando ele está sendo enviado, o anticristo, the spirit of deception. o espírito do engano e das mentiras e da falsidade. Deception is being sent. Quando este engano está sendo estabelecido, você ouve, e uma coroa foi dada a ele, foi dada uma coroa lá do trono de Deus, foi lá que ele recebeu a coroa, e é ele que o envia. So you may have Então você pode ficar pensando, mas uau, the second one, o segundo, the ride of the red o cavaleiro do cavalo vermelho, foi dado a ele uma grande espada no trono de Deus. But look, but Mas olha, when now he quando agora ele vem com a espada, that sword essa to take away espada, the peace from the earth, para tirar a paz da terra, and he says, e ele diz, and to make e men para slay fazer com que os homens se matem uns aos outros. E isto significa que quando ele está vindo para julgar, e simplesmente ele vem para remover a perversidade e a iniquidade do homem que agora está em toda a plenitude. Então, por quê? É por isso que eles se matam uns aos outros. So he allows the Então, ele permite que a iniquidade, a perversidade continua. Então, se vocês querem fazer o mal, então o Senhor usa esta iniquidade, ele usa isso mesmo para que eles se matem uns aos outros. A sua própria perversidade para matarem-se uns aos outros. kusababisha mwanadamu akachinje mmoja kwa mwingine. like for example, Assim como, por exemplo, agora, the Russians have os developed this russos desenvolveram These are nuclear armed Estes- designs, sonic. essas armas nucleares sônicas, supersônicas. Isto são as coisas que estão acontecendo globalmente agora, no globo. Kutengeneza haya makombora ambayo ni It's sonic. Sônica. They use the sonic. They Eles very usam fast. They essas come from armas sônicas que chegam muito rápido da Rússia até os Estados Unidos. Os Estados Unidos também estão desenvolvendo. A China já até testaram. China is testing. A China está testando, a Rússia está testando. Então vocês podem imaginar, That kind se este tipo de arma está sendo liberada, se ele for lançado of blasts the place. e ele explode em um lugar, I don't know. eu não sei, pode matar um número espantoso de pessoas. Então, o Senhor também vai pegar esta perversidade do homem, He would take. He would ele vai pegar isto, esta perversidade do be homem, able to achieve it. para poder atingir o seu juízo. zake. So when mankind is busy Então, quando a humanidade está ocupada construindo esse tipo de armas, porque a guerra está no coração deles, o Senhor então vem e diz, veja, o cavaleiro do segundo cavalo, given unto him, uma grande espada é dada a ele, and is given power to take away e é dada a ele poder para tirar a paz da terra and cause men to slay. e fazer com que o homem se mate uns aos So outros. he's using the Lord. Então, o Senhor está usando a perversidade do homem para trazer juízo sobre eles. Kuleta hukumu zake kwa. It's a tremendous thing to see. É uma coisa tremenda ver essa dispensação quando os primeiros 4 selos do rolo de Deus foram quebrados. Wakati ambapo zile lakini za kwanza 4 za gombo la Mungu zimevunjwa. Then he sends the 4. Então, quando ele envia os 4 cavaleiros do Apocalipse para as nações, por causa da perversão, porque eles rejeitaram Deus, eles rejeitaram Cristo. Unabii ni kwa sababu ya uovu, ni kwa sababu ulimwengu umekataa Kristo. But he's using horses. Mas ele está usando cavalos. Very central. E estes cavalos parecem ser muito centrais, parecem ter um lugar muito importante no reino de Deus. O animal, cavalo, o cavalo. Ni wa muhimu kabisa
Can you speak on the microphone because people are listening from far away, please? Yes, yeah. It's not for you, it's for the people there. So again, the Lord seems to be using horses. Novamente, o Senhor parece estar usando cavalos. Seem to have a very important Os cavalos parecem ter um lugar muito importante dentro do reino do Deus Todo-Poderoso. nyeti sana katika ufalme wa Mungu mkuu mwenyezi. the animal, the horse. O animal, o cavalo. Sometimes I thought Então, algumas vezes eu pensei a respeito disso, porque dentro do céu, when the Lord brought me inside heaven, quando o Senhor me trouxe dentro do céu, depois que Ele havia me mostrado os 2 anéis de casamento gloriosos de ouro, those rings he showed me while I was still on the earth. aqueles anéis que Ele me mostrou enquanto eu estava aqui na terra. Ele somente me levou, depois Ele me levantou um pouco do chão, num nível mais elevado, então o céu abriu, e quando o céu abriu, então a glória saiu de dentro do céu e expulsou as trevas que estavam em toda a expansão, e então eu vi os gloriosos anéis de ouro de casamento, e eles vieram até a porta do céu que estava aberta no céu, no espaço. And then the voice of the E então a voz do Senhor falou do céu, and then he said, e então Ele disse que deste dia em diante toda a autoridade no céu authority e autoridade na terra foi dada a Cristo Jesus. Leo kuendelea, mamlaka yote mbinguni na mamlaka yote duniani yamepewa Kristo Yesu. and that gave me E isto me dá um entendimento diferente, um entendimento mais profundo daquilo que eu vi no céu. Foi uma revelação tão tremenda. Mbili za harusi ambazo niliziona katika anga. it was such a tremendous enlightenment. Foi uma tremenda revelação, uma iluminação. Porque então eu entendi, quando eu vi aqueles anéis de casamento, Because when I saw the eles eram exatamente a imagem no espelho, eles eram idênticos. Eles representavam a autoridade, porque ele disse que toda a autoridade no céu e na terra pertence a Cristo Jesus. Então, quando eu olhei para estes anéis, eu tive uma revelação. Uau, então estas alianças são a manifestação da autoridade do Messias. Na hivyo basi nilipozitazama nikasema wao, basi Hapana, sasa nilikuwa na huu ufahamu. Tafadhali tusicheze na neno la Bwana tafadhali. Haya ni mazungumzo ya Bwana mwenyewe. Yes, tuwe watu ambao tunasikiza vyema na tunatafsiri vyema. Otherwise utamislead watu. Baada ya kusikia sauti ya Bwana ikisema kwamba kuanzia leo hadi mbele, kwenda mbele, sasa mamlaka yote mbinguni na hapa ardhi, kwenye ardhi imepewanwa Yesu Kristo mfalme. Sasa baada ya kusikia hilo sauti la Bwana, Então, o profeta do Senhor está repetindo em Swahili que niliziona na ufahamu quando esta voz veio do céu dizendo toda a autoridade no céu e na terra pertence a Cristo Jesus, ele entendeu que aquelas alianças de casamento na porta do céu representavam, era a manifestação, a incorporação da autoridade do Messias. ndio sasa ndio ya mamlaka ambalo limepewa Yesu Kristo. And so this Então, is the authority. esta era a manifestação, a incorporação da autoridade do Messias, que agora eu estava vendo. After that, E então, depois disso, understood later é claro que eu entendi mais tarde agora, quando eu acordei do sonho, eu entendi, uau, isso é verdade. A autoridade do Messias é para fazer com que o homem mortal, a igreja, ele veio, comprou-os na cruz e o comprou-os para ser um povo para Deus, para servi-lo. baadaye baadaye niliolewa ya kwamba mamlaka ya Masia ni ya kwamba kumnunua mwanadamu. nilielewa kwamba ni kweli. Tafadhali, mamlaka ya Mesia ndiye hili, ni ya kwamba anaweza kuja hapa afe msalabani na akomboe watu awapeleke mbinguni. So now let's move on. Então, vamos nos mover, porque eu tenho o mundo inteiro sintonizado. A segunda parte da conversa é quando a voz agora falou do céu. And the voice said, "Look and E a voz disse, olhe e veja quem está sentado no cavalo vermelho, no cavalo branco. And so when I looked at the Então, threshold, quando eu olhei no limiar, inside heaven, the throne lá além, dentro do céu, no limiar da porta, da entrada que estava aberta,
dentro do céu. Então eu vi esse tremendo e mais poderoso, mais tremendo, mais glorioso cavalo branco. Mas o próximo aspecto daquela conversa, agora eu estou no céu. E aquele cavalo está bem na minha frente, parado. E ele é enorme, as pernas dele são enormes, mais ou menos aqui. E ele era branco e super glorioso. Então ele vem e fica parado muito perto de mim. Então até agora eu ainda posso vê-lo. E então, depois disso, ele começa a correr ao redor. Quando ele tem certeza que eu vi agora correndo, então, depois que eu vi, ele começa a correr, abanando a sua cauda e uma tremenda glória. Ele está correndo com toda a glória e ele relinchando, como se ele estivesse pronto para ser liberado, com pressa, ansioso por ser liberado. E quando eu olhei para aquele que estava sentado no cavalo, eu vi a glória do Senhor. Então, a razão pela qual eu trouxe isso a bordo também é porque eu quero trazer para a sua atenção que o cavalo parece ser, o animal parece ter uma parte muito central, um papel muito central nos arranjos proféticos de Deus dentro do céu, no reino de Deus, no trono de Deus, no reino de Deus. O cavalo, o animal, isso que não pode escapar à nossa atenção. Porque até mesmo os cavaleiros, os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles estão cavalgando cavalos, então cavalos ainda, novamente. E isso não escapa à nossa atenção. O cavalo parece ter um lugar muito central entre os animais. O cavalo é muito chave para o nosso Deus Jeová Yahweh. E então, mas há tanto a respeito do cavalo, que realmente, quando eu olho para isto mais cuidadosamente, há tanto a respeito do cavalo, que realmente faz um animal especial. Porque quando você olha o cavalo, aqueles que agora estão vindo para atormentar a terra, eles são cavaleiros, eles estão cavalgando cavalos enviados do trono de Deus. Então, eu vou ler uma escritura aqui para que vocês possam entender. Mas o cavalo, estes cavalos que estão vindo do trono de Deus, eu não sei se há uma palavra como garanhão. Garanhão, estes são cavalos inteiros, não castrados. É por isso que o Senhor os envia para conquistar a terra. Para conquistar os 4 cantos da terra. Olha, por exemplo, o cavaleiro do cavalo amarelo. Veja o que ele fez com a terra, usando a profecia do coronavírus, quando o Senhor me enviou para profetizar o coronavírus, para que a missão dele fosse liberada sobre a face da terra. Ndio ule mwanafarasi sasa adhihirishwe kwa kizazi hichi na ulimwengu mzima. Ndio sasa yule mpandaji farasi akaweza kudhihirishwa kwa kizazi hiki na ulimwengu mzima. Então, se você ler, por exemplo, no livro de Ezequiel, na unaposoma kwa mfano kwenye kitabu cha Ezekiel, we start the book of Job. Nós começamos no livro de Jó. Vamos começar em Jó. Estes cavalos, por que eles escolhem? Eles são cavalos poderosos, nós vamos ler. São cavalos de guerra, são cavalos que vêm para conquistar, eles são conquistadores. E você vai ver que o Senhor, os cavalos, deixe-me discutir um pouco antes de ler. Vocês se lembram aqueles que faziam cruzadas?
aquelas pessoas que levavam o evangelho pelas cruzadas, ou os reinos que costumavam existir nesta terra. Eram carruagens de cavalos e cavaleiros que iam para a guerra. Até mesmo quando você lê, quando Jesus estava falando com Jerusalém, ele disse: Jerusalém, eu desejaria que você tivesse conhecido este teu dia. Este seu dia, eu desejaria que você tivesse conhecido os termos de paz deste dia, o que constitui a sua paz. Então, ele deu o ponto, do que adiantaria se o rei vem com 10.000 cavaleiros poderosos? 20 tafadhali. Yes, and just put the microphone because it's not for you, it's for the people at home. Yes, so então, if a king is attacking, se há um rei atacando com 20.000 cavaleiros e você tem apenas 10.000, como que você pode lutar com eles? Então, cavalos sempre foram usados nas batalhas. Então, novamente, você vê que ele está usando os cavaleiros lá. Então, este animal, cavalos, sempre foi usado em batalhas em todo o mundo, na verdade, mesmo nos tempos antigos, e assim por diante. Então, desta forma, estes cavalos, eles têm um certo nível, até mesmo o livro de Jeremias, ele diz, eles parecem-se como cavalos indo para a batalha. Eu quero que vocês saibam que esses 4 cavaleiros do Apocalipse, eles estão vindo para batalhar, para se arremessando para a batalha. É por isso que os cavaleiros vêm para a batalha e eles estão se arremetendo para a batalha e ninguém mais pode impedi-los. Depois que eles partiram para a batalha, ninguém pode impedi-los. Uma vez que o cavalo agora se arremeteu para a batalha, então ninguém pode parar mais este cavalo de se arremeter, de ir de encontro à batalha. A não ser que o cavaleiro agora mude isso. Então, cavalos são escolhidos aqui porque eles são ferozes. Então, estes 4 cavaleiros do Apocalipse, na verdade, eles são cavalos de batalha. Eles se arremetem. E eles estão sendo arremetidos desde o céu para a terra para conquistar a terra. Então você descobre que há algumas qualidades. Eles são corajosos. Quando você vê a batalha, quando você vê aquelas, mesmo com o inimigo com aquelas armas, eles vão de encontro ao inimigo. Eles têm que conquistar a vitória. Não importa, mesmo que eles veem espadas refletindo no sol, eles não se importam, eles não veem essas espadas, eles são corajosos, bravos. Eles vão de encontro àquelas armas, não importa agora. Então eles têm uma força especial, eles têm uma coragem especial, eles têm um entusiasmo especial, um poder especial. Eles têm uma bravura especial. Eles podem enfrentar as espadas, eles vão de encontro a essas armas. Eu queria que vocês entendessem que tipo de cavaleiros que o Senhor enviou. Você pode dizer agora que o 4º cavaleiro, veja o que ele está fazendo com a terra, ele está literalmente ameaçando capturar todas as nações e até as ilhas. E eu acho que dessa hora ele já capturou quase todas. Então,
Job chapter 39. Jó, Ayubu capítulo 39. 39. Let's look Jó at some of the 39. qualities the Lord sent. Vamos ver algumas das qualidades destes cavalos que o Senhor enviou antes de voltarmos a esta posição. Pandaji farasi kabla tuende katika vipengele. Okay, now this makes you understand. Ok, isto te faz entender, realmente entender, por que este cavaleiro do cavalo amarelo agora está muito feroz sobre toda a face da terra com o coronavírus. Entretanto, isto é apenas o princípio das dores de parto. Huyu mpandaji wa kijivujivu ana nguvu mwingi kabisa Mpandaji na wa ukali. farasi wa kijivujivu, tafadhali. Ni farasi tunaongea kuhusu. Tafadhali. Hii inawafanya mwelewe ni kwa nini huyu mpandaji wa farasi wa kijivujivu ana nguvu kabisa kabisa na mkali kabisa na virusi vya corona. It takes away from the English listeners when I switch to Swahili, really. It just denies them a chance. I wish they can just listen to what is being said and then you say it. Okay. Job chapter 38, 39, I'm reading. Jó 39, eu vou ler. So in this Job 39, Então, em Jó 39, por exemplo, no versículo 1, ele fala a respeito de vários animais, ele faz uma comparação entre muitos animais inteligentes, prudentes. Por exemplo, no versículo 1 ele diz, Kwanza unasema it says chapter 39, please. Jó 39, versículo 1, He's making comparison of different ele animals. está fazendo comparação com animais He diferentes. says, for example, here, Ele diz, por exemplo, aqui, você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Então o Senhor está falando muito poderosamente aqui. mbuzi wa mlimani wanapozaa Bwana anapeana kufananisha. do you watch when Você vê quando Je, a corça tem o seu filhote? Você está atento para ver quando a corça tem o seu filhote? down? Acaso você conta? Versículo 3. Elas se agacham e dão à luz aos seus filhotes, Are ended. e as suas dores acabam. Talks about several animals, for example. Ele fala de vários exemplos. Outro, por exemplo, é Let the wild o jumento. Quem que faz com que o versículo 5, quem pôs em liberdade o jumento selvagem? who untied his ropes Quem soltou as suas they're cordas running out there. quando eles estão correndo livres lá? Quando eles não são domesticados. Ele diz, é o Senhor. Ele está falando da influência do Senhor, é o Senhor. Ele está celebrando a autoridade soberana do Senhor. Sou eu que faço esses animais fazerem isso, cada um com seu caráter. Eu trago isso para agora chegar até os cavaleiros, até os cavalos. kwamba wawe na hizi tabia, ninatumia hii kuwaleta kwa farasi. So that they can have that type of Então, para que eles tenham este tipo enthusiasm and de courage. entusiasmo e coragem. Então, quando você chega ao versículo 19, ele diz, Do you give the horses strength? é você que dá força ao cavalo? Então, ele está celebrando a força do cavalo. Vocês estão vendo? Kwamba anasherehekea nguvu za farasi. Because you are in your home. Porque vocês estão em suas casas. Então, eu creio que neste tempo, eu quero tomar esse tempo para ser tão profundo, para discutir estes cavalos e cavaleiros do Apocalipse. Sana pamoja nanyi ili kwamba kujadili hawa farasi wa nyakati za kiunabii. So Então, that even where you are now, onde vocês estão agora, vocês possam ir mais profundo e ter um entendimento mais profundo da palavra. Fahamu husiana na haya Mbara tundeka ulimwenguni. yale ambayo yanatendeka ya duniani. So he says, do you give Então ele diz, He é celebrates você que dá a força ao cavalo? Ele está celebrando a força do cavalo, que é ele que dá a força ao cavalo para ir Yule de encontro à batalha e conquistar a terra para mim. ili kwamba aende aushinde ulimwengu kwa ajili yake. or clothe its neck Ou veste o seu pescoço com a sua crina tremulante. Fika shingo yake É você? marefu. You know, those are stallion Você horses. sabe que estes são cavalos, são garanhões, os cavalos que eu encontrei diante da sala do trono. When the Lord brought them again. Quando o Senhor o trouxe novamente, mas dessa vez, The ride of the pale ele trouxe o cavaleiro do cavalo amarelo, again as e lá dentro também estava o cavaleiro do cavalo vermelho, e o cavalo vermelho, ele levantou as duas patas assim,
Então, é isto o que eles fazem quando eles voltam para reportar. Kwa mfano, siku yapata 4 au 5 zilizopita, Bwana aliwawasilisha pia, walikuwa wawili, farasi wa kijivujivu na yule farasi mwekundu. So he's celebrating the Então, ele está celebrando a força que ele dá para que eles sejam capazes de ir de encontro à batalha, Hivyo basi, para ule uwezo na nguvu ambao anaupatia yule farasi ili kwamba kuja na o kuuteka pecado, para enfrentar o pecado. And he says here, na anasema E ele diz aqui, or cloth the neck, its neck with ou é fine você hair. So que he veste wants o to pescado com a sua crina. Então, do que é que ele está falando aqui? Ele está falando do cabelo. Aquele cabelo, aquela crina que flui do pescoço daqueles cavalos ferozes. Estes são cavalos para a batalha. Eu quero que você entenda que tipo de cavalos ele envia, para que vocês entendam por que toda a terra inteira e as ilhas estão capturadas pelo coronavírus. Nataka tumuelewe ili kwamba mpate kujua ni kwa nini mpandaji farasi wa kijivujivu ameuteka ulimwengu wote kwa virusi vya korona pamoja na visiwa. Thank you. We'll continue in a moment. Take a short break. Thank you. Short worship break. Vamos fazer pequeno intervalo de adoração. Obrigado. Os profetas do Senhor avisaram que vão fazer um pequeno intervalo. Então, por favor, não desconectem.